Presidente, antes de mais, começo por cumprimentar o Dr. Carlos Manuel Durães da Conceição e agradecer a sua disponibilidade para estar aqui a prestar o seu depoimento e as informações sobre esta questão. Eu gostava, antes de entrar propriamente nas questões de SOPs, perguntar-lhe se, antes de ter exercido estas funções como Diretor-Geral de Tesouro e Finanças, de 6 de agosto de 2007 a 9 de maio de 2010, se exerceu funções em empresas públicas antes da DGTF. Muito obrigado. Quando tomou posse como Diretor-Geral de Tesouro e Finanças, o seu antecessor no cargo, o Dr. José Emílio Castelo Branco, passou-lhe alguma informação sobre os contratos SOPs das empresas públicas e, em caso afirmativo, que tipo de informação e qual a profundidade dessa informação? Sr. Doutor. Muito obrigado. A resposta é não transferiu qualquer dossiê sobre este processo. Quer continuar, Sr. Portanto, quando iniciou as suas funções, não tinha qualquer informação sobre este caso concreto dos SOPs nas empresas públicas. Iniciando o exercício do cargo, em algum momento considerou necessário mudar alguma coisa na Direção-Geral de Tesouro e Finanças relativamente aos SOPs, por exemplo, sugerir à tutela que fosse feito um despacho no sentido de obrigar as empresas a fornecerem informação regular e completa sobre os SWOPs, as empresas a fazerem regularmente, de forma a terem uma evolução temporal do justo valor das suas carteiras de SWOPs, com base, digamos, na sua experiência anterior, quando chegou à Direção-Geral de Tesouro, sentiu a necessidade de mudar alguma coisa ou entendeu que os procedimentos até adotados estavam corretos e não seria necessário implementar novos? O Dr. Carlos da Conceição, portanto, referiu no início da sua intervenção que os SOPs não era uma questão central na DGTF na altura em que tomou posse. Contudo, um ano depois, em 2008, a Euribor começou a diminuir de forma acentuada e muitas das empresas públicas tinham SOPs extremamente expostos a variações bruscas da Euribor. Perante este novo cenário, recebeu da parte das empresas públicas algum sinal de alerta ou algum sinal de que se poderiam acumular perdas consideráveis nos SOPs dessas empresas? Faz favor. Muito obrigado. A minha memória diz-me que não e a probabilidade de ter recebido é reduzidíssima. A DGTF, nessa altura, teria consciência de que as empresas públicas poderiam estar bastante expostas a variações bruscas da taxa Euribor. E, portanto, a DGTF não tomou iniciativa, não recebendo qualquer tipo de contacto por parte das empresas, não tomou iniciativa de contactar ela própria as empresas, solicitando informação, nomeadamente se aquela variação tão brusca da Euribor e tão acentuada iria provocar problemas na sustentabilidade da dívida das empresas públicas. Como diz, a Euribor em 2008 estava inicialmente acima de 5% e no final de 2008 caiu até 2%. Portanto, houve uma queda, no espaço de poucos meses, uma queda muito brusca de 3 pontos percentuais. Perante esta situação, contactou a tutela ou recebeu qualquer contacto da tutela que notasse alguma preocupação relativamente ao impacto que isto podia ter nos SOPs das empresas públicas e na sustentabilidade da dívida dessas empresas? Algumas empresas públicas tinham contratos SOPs que apostavam especulativamente que a Euribor a 3 meses seria manter entre os 2% e os 6%. E se saísse fora deste intervalo, isto penalizaria tremendamente os contratos SOPs e as taxas poderiam disparar. Em 2009, a taxa da Euribor a 3 meses desceu abaixo de 2% e estes receios começaram-se a concretizar. Recebeu, nessa altura, por parte das empresas que tinham SWOPs desta natureza, que apostavam especulativamente que a Euribor se ia manter entre 2% e 6%, recebeu dessas empresas algum sinal de alarme, a DGTF procurou obter junto dessas empresas alguma informação, a DGTF foi contratada pela tutela, a DGTF contactou a tutela. O que é que foi feito quando se desceu abaixo deste limiar de 2%? Obrigado. Portanto, a DGTF não conhecia os contratos, portanto, não conhecia a estrutura e não sabia desta exposição, a tutela também não, mas as empresas sabiam porque os tinham celebrado. Por exemplo, o Metro do Porto tinha um SWOP com uma taxa de 1,76%, mais uma parte variável, e essa parte variável ficava contida se a taxa estivesse entre 2% e 6%. Se descesse abaixo de 2%, explodia, como explodiu, e atualmente a taxa é de 26,26%. Ora bem, perante esta situação, e as empresas não podem alegar desconhecimento dos contratos que elas próprias celebraram, e muitas delas estavam com uma exposição tremenda a descidas da Euribor abaixo de 2%,
Não houve nenhuma informação, nenhuma conversa, um e-mail, qualquer coisa dirigida à DGTF que dissesse, bem, estamos perante uma situação difícil com estes swaps, as perdas potenciais vão se acumular? Sr. Doutor. Muito obrigado. Sr. Deputado, posso-lhe assegurar que não. Portanto, o Sr. Dr. Carlos Durães da Conceição é taxativo quando afirma que perante as alterações de mercado, nomeadamente a descida da Euribor a 3 meses abaixo de 2%, as empresas públicas não reportaram, não reportaram à DGTF os possíveis problemas que poderiam ocorrer. Falou já abundantemente do despacho 101/2009, de 30 de janeiro de 2009, que determina, em particular, que as empresas públicas devem enviar à DGTF, no prazo de 30 dias após uma contratação numa operação swap, informação sobre essa contratação, apenas a posteriori. Eu pergunto-lhe, perante o cenário que se começava a traçar, a DGTF considerava suficiente que as empresas reportassem a posteriori a contratação de operações swap? Sr. Doutor. Neste contexto, o que lhe posso dizer é que achamos, se não tínhamos feito de outra forma, não é? Muito obrigado. Pode continuar, Sr. Deputado Paulo. Então, vou-lhe dar a seguinte informação. As empresas continuaram a contratar swaps complexos e de elevado risco após a emissão deste despacho. Por exemplo, o Metro de Lisboa contratou no dia 15 de março de 2010, 14 meses depois do despacho, um Snowball, um Algorithm Strategy, um Switchable, são os nomes lá dos bicharocos, que no dia 31 de dezembro de 2012 tinha um valor negativo de mercado de 58 milhões de euros. O Metro do Porto contratou em agosto de 2009, 7 meses depois do despacho, 2 swaps Algorithm Strategy, que no dia 31 de dezembro de 2012 tinham um valor de mercado negativo de 118 milhões de euros. Aliás, o cancelamento destes 2 últimos swaps do Metro do Porto custou ao erário público 79 milhões de euros, pagos no dia 8 de março de 2013 a um banco estrangeiro. Ou seja, apesar do despacho, os bancos continuaram a utilizar swaps de elevada complexidade e risco, e muitos deles já se traduziram em perdas reais para o erário público. Não tinha nenhuma informação, a DGTF não tinha nenhuma informação sobre o que estava a ocorrer após o despacho. De outra maneira, a DGTF controlava, de alguma forma, o cumprimento deste despacho, recebia a informação das empresas, analisava a informação e emitia algum tipo de opinião sobre isso. Os exemplos que eu lhe dei são de 15 de março de 2010, Metro de Lisboa, e agosto de 2009. Portanto, se lhe somarmos os 30 dias do despacho, isto ainda cai dentro do período em que o Sr. Doutor esteve à frente da GTF. Presumo, pela resposta que me deu, que estas 2 empresas não cumpriram o despacho e no prazo de 30 dias, ou pelo menos até ao dia 9 de maio de 2010, em que esteve à frente da GTF, não foi enviada a informação sobre a contratação destes swaps em concreto. Insistirei então nestes swaps em concreto, mas insistirei no cumprimento do despacho. O despacho determinava claramente que as empresas tinham 30 dias após celebrarem um contrato swap para enviar à DGTF. Portanto, presumo que a DGTF, quando recebia essa informação, fim desse prazo, de alguma forma analisava esta informação e extraía alguma conclusão. Era esta a prática da DGTF, analisar esta informação, ou simplesmente arquivavam ou remetiam para outra entidade? Sendo a prática analisar essa informação detalhadamente, com certeza, nos inúmeros contratos swap que foram celebrados após o despacho ter sido exarado, e são muitos contratos de elevada complexidade e risco que foram exarados após o dia 30 de janeiro de 2009, a DGTF em nenhum momento deparou com um caso destes, ou seja, nas dezenas que passaram por lá, não deparou com 1, 2 swaps que de elevada complexidade e risco. Isso não fez despoltar nenhum sinal de alarme, nenhuma indicação à tutela, nenhuma medida urgente para pôr travão à contratação de swaps especulativos, toques de elevado risco, problemáticos. Esta é a questão que queria colocar e acrescentava ainda, se perante o cenário que estava traçado, em nenhum momento se colocou, ou a tutela colocou à DGTF, ou a DGTF à tutela, a possibilidade de pura e simplesmente acabar com este tipo de swaps e fechar estas operações com o prejuízo que na altura elas envolviam e não deixar a situação degradar-se e apodrecer ainda mais. Isto foi considerado a tutela... Quero concluir, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Dr. Carlos Durães da Conceição, nesta audição muito se falou no despacho 101 de 2009, até foi elogiada a celeridade com que este despacho foi exarado, mas basicamente este despacho foi inútil.
foi inútil e permita-me expor-lhe porquê e depois, obviamente, terá a oportunidade de comentar. Perante as alterações ocorridas em finais de 2008 e 2009, nomeadamente a queda brusca da Euribor, que passou abaixo de 2%, e o significado que isto tinha, as implicações que isto tinha nos contratos swaps que dependiam da evolução desta taxa, o que se impunha na altura era imediatamente tomar medidas para cancelar as operações swap existentes, minimizando as perdas e impedir a contratação de novos swaps. Perante esta situação, o que é que fez o secretário de Estado da altura? Exarou um despacho, de forma muito célere, que é um despacho inútil, que basicamente diz as empresas podem continuar a agir da mesma maneira, só que têm que reportar à DGTF no prazo de 30 dias. A DGTF recebia essa informação, ou não. O Sr. Doutor não conseguiu precisar se as empresas todas cumpriram isto, mas recebia a informação, analisava essa informação, não detectava problemas e entre essas swaps havia muitos especulativos e tóxicos que foram passando e basicamente continuou tudo na mesma. Foi preciso esperar 2 anos e meio, já depois das legislativas de 2011, 9 de junho de 2011, para que se exarasse um despacho que obrigava as empresas que quisessem contratar swaps a obter um visto prévio do GCP, que era a instituição que se considerava que tinha competência técnica para analisar se aquilo acarretava ou não perdas potenciais. Portanto, perderam-se 2 anos e meio. O despacho de 2011 devia ter sido feito em 2009 e se assim tivesse acontecido, provavelmente não teríamos hoje as perdas que se registaram. Tudo isto sugere-me uma imagem que me permita, para finalizar, durante anos, alguns gestores de algumas empresas públicas levaram para casa uns bidões de gasolina. Em finais de 2008, princípio de 2009, a casa começou a arder, pegou fogo, e o secretário de Estado, preocupadíssimo com a situação, resolve exarar um despacho. E o despacho não é para apagar o incêndio, não é para proibir a entrada de novos bidões de gasolina lá dentro, é dizer que quem levar bidões de gasolina para a casa a arder a partir de agora tem que informar a DGTF no prazo de 30 dias. Foi isto que se passou. Sr. Deputado, quer concluir, por favor? E concluo então com esta imagem, Sr. Presidente.